Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio de Nutri Sem Filtro. Olá, pessoal! Estamos com mais um episódio de Nutri Sem Filtro e hoje a gente tem aqui um convidado muito especial, Dr. Bruno Montesi. Oi. Você pode se apresentar para a gente? Eu sou Bruno Montesi, eu sou médico, cirurgião de formação, hoje não mais atuante nessa área e fui para a área da saúde, né? Então pega um pouquinho da nutrologia, vamos falar um pouquinho de emagrecimento, bastante na verdade. E hoje eu atuo 100% aí, saúde, prevenção. Na saúde, na prevenção de doenças, né? Isso. E a gente vai falar hoje sobre um tema que eu acho que dá para falar muito, né? O tema. Que é emagrecimento, né? Bruno, por que você acha que hoje em dia as pessoas estão com sobrepeso, mais obesas, né, do que antigamente, né? Antigamente era diferente, né? É só você pegar as fotos antigas, né? Que isso é bem clássico na internet, que a gente vê as fotos, todo mundo magro, né? Uhum. E hoje, realmente, a obesidade está aí, né? Eu acho que não tem quem não esteja lutando contra o peso, né? Claro que tem alguns que precisam ganhar, né? Mas você lida também diretamente com isso e você sabe. O que eu consideraria pior? Eu acho que a questão da oferta, né? As calorias ficaram muito fáceis, né? Estão muito disponíveis. E tem muita relação também com o gasto. A gente não está gastando mais energia, né? Então, o trabalho hoje está muito sentado, está muito aqui, está no digital, está no computador. O ser humano está gastando pouca energia e, ao mesmo tempo, os alimentos que eram simples, eles se tornaram muito mais calóricos, mais palatáveis, né? Uma capacidade de que você consiga ingerir muito mais calorias do que antigamente. Então, realmente, a tendência atual é ruim e vai piorar, sem dúvida nenhuma. Eu acho que as pessoas também têm muito mais acesso, né? O alimento ficou mais barato, né? O alimento industrializado, né? As farinhas, né? Eu lembro que quando eu era pequena, assim... Não tinha. Não tinha. Sorvete era uma vez por semana. Isso. Iogurte também. Ir no mercado e comprar um pacotinho de alguma coisa era uma ocasião especial, né? Hoje você abre a despensa, está lotado, onde você vai, né? As coisas estão acessíveis para as crianças, né? Então você vai pagar a conta numa padaria, num restaurante, tá tudo lá embaixo. Seu filho já pega, já te entrega, né? Exatamente. Eu lembro que, assim, eu queria muito tomar suco de pozinho, sabe? E minha mãe não comprava de jeito nenhum. Daí eu era pequenininha, fui no supermercado e peguei. E roubei o suco no meu bolso, né? Aí cheguei no carro, minha mãe fez devolver, né? Mas aquele suco de pozinho horrível, né? O suco que era ruim, né? E hoje também a gente tem uma oferta de outra coisa ruim, né? Que também são os sucos prontos, né? Que a gente tem uma oferta enorme, né? Que, assim, não sei qual que é pior, mas todos os dois estão bem perigosos. É, isso mesmo. E por que você acha que hoje em dia as pessoas elas não conseguem emagrecer? Elas fazem dieta e muitas vezes fazem exercício físico e tá mais difícil de emagrecer, parece, né? Sim, tá muito mais difícil, né? E assim, Sabrina, eu acho que talvez nesse ponto você lide mais do que eu, né? Mas você sabe que realmente as pessoas não fazem dieta de verdade, né? Então, existe o compromisso durante a semana, até uma quinta-feira, pesam uma outra refeição, mas existe muito aquelas calorias que as pessoas não contabilizam, né? É um suquinho que ela não conta, é um litro de azeite que a pessoa não conta, mesmo se considerando saudável, é o molho na salada, é o final de semana que, assim, infelizmente, a grande maioria perde o controle. Então, eu falo muito isso com os pacientes, né? Não adianta você fazer um déficit calórico de segunda a sexta e sábado e domingo você quadriplicar a ingesta, né? Então, assim... Ou você engorda, porque você ingere mais no final de semana do que você economizou no dia de semana, ou você empata ali, né? A gente vê isso no consultório o tempo todo, né? Aquela pessoa que chega e fala, eu fiz tudo, doutor, mas ela voltou acima do peso? Poxa, realmente não deve ter feito daquela forma certinha. E outra coisa é o exercício, né? Que você vê também que a qualidade do treino, né? É muito baixo, né? Eu falo assim, você vai na academia, a academia tá lotada. Mas você vê gente mexendo no celular, né? A pessoa que vai 1 hora na academia, mas se você for ver de treino mesmo, é 30 minutos. Não tem a falha, não tem a carga, não tem o movimento correto, né? Ou seja, qualquer outro esporte, né? Tem muita gente que, por exemplo, quer caminhar para emagrecer. É difícil. Pode até funcionar, mas é difícil. Mas assim, eu acho também que as pessoas, elas não querem fazer uma dieta realmente, né? Então, muitas vezes elas vão no consultório e falam, dá para emagrecer bebendo, né? Dá para emagrecer comendo doce, né? Então, assim...
o sacrifício, assim, né? As pessoas não querem fazer. Não pode ter o sacrifício, né? As pessoas não... E talvez esse seja o mais difícil de entender, né? Ela quer que o processo seja tranquilo, mas, infelizmente, o que é prazeroso não condiz com o que você quer de resultado. Então, realmente, você vai ter que passar algumas vontades, vai ter um sacrifício, vai ter desconforto, não tem jeito. E tem um tempo até a pessoa entender isso. E hoje em dia a gente vê também que tem muitas pessoas que têm sobrepeso ou até obesidade e são desnutridos, né? Porque não tem nutrientes, né? Você vai fazer a dosagem de vitaminas, né? Isso aí é o dia a dia, né? A minha principal área de atuação é isso. Hoje, o que eu acredito no emagrecimento? Para um organismo funcionar, ele tem que estar nutrido. Basicamente isso. Só que, se você pegar quem está acima do peso, é como se a pessoa procurasse uma saciedade que não existe. Aquela pessoa que come demais, ela come alimentos ruins, ela se alimenta de alimentos ruins em busca de um nutriente. Se você for ver, faz todo sentido. A pessoa come, mas ela não dá o básico, ela não dá a proteína, ela não dá os nutrientes, então realmente não tem saciedade. E o seu corpo, ele só quer sobreviver, ele quer nutriente. Então ele vai procurar. E aí nunca vai se sentir saciada, né? Que é o que a gente vê hoje. Mas muitas pessoas falam também, eu tenho um metabolismo lento, né? Clássico. Eu acho que eu não emagreço por causa disso, né? Tem tireoide, todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Mas, então, acho que eles, muitas vezes, colocam uma desculpa, né? Sim. Não deixa de ser uma dificuldade, né, Sabrina? Assim, por exemplo, as pessoas querem, isso aí é o tempo todo, doutor, como que eu aumento o meu metabolismo? A única forma de você aumentar o seu metabolismo é no músculo. Uma massa muscular, né? Porque quem gasta caloria no seu organismo são os músculos. Então, se você... E outra coisa que anda junto com a desnutrição é a sarcopenia, né? É impressionante massa, né? como uma pessoa tem muito peso, mas quando você analisa, ela não tem músculo. O peso é quase todo de gordura. E gordura ela só vai te dar mais fome e ela só vai estocar, ela vai segurar o seu metabolismo. Então, se você quer melhorar o metabolismo, não é com comida, é com atividade física, exatamente. É com ganho de músculo. É o que eu falo muitas vezes para os meus pacientes, né? Eles falam, eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa. Sim. Sempre, né? Eu quero que você resolva tudo aqui pra mim. Mas para ganhar massa, não tem outra alternativa. Comer proteína, né? Ingerir proteína e fazer exercício físico resistido, né? Resistido e no seu limite. Esse é outro ponto que talvez a maior parte das pessoas que estão na academia, elas errem. Elas fazem a repetição, mas ela não tem o limite, né? Ela não tem aquela lesão muscular, ela não tem aquela dor, né? Então, por exemplo, muita gente vai treinar, no outro dia ela tá ótima, não dói o músculo, né? Aquela coisa. Se tá doendo, é sinal que teve lesão, que vai ter hipertrofia. Porque o ganho de massa vem da lesão muscular, né? Vem da lesão, do da recuperação, né? Das fibras. E você acha que a genética influencia também Sabrina, na obesidade? Assim, eu acho que a gente já evoluiu muito na questão da genética, né? Não tem como eu te falar que genética não influencia, influencia, mas muito menos do que a gente imagina. Quando os pacientes chegam e falam, meus pais são diabéticos, meus avós, minha família é assim, eu já falo, sua família tem um hábito, e todos fazem do mesmo jeito. Então, se toma, por exemplo, um café com açúcar, todos tomam um café com açúcar. Se faz um lanche, todos fazem um lanche. Então, assim, a gente sabe que a genética hoje é muito menos do que a gente, vamos colocar 10% dos resultados. Na verdade, assim, existem os polimorfismos genéticos, né? Muitos relacionados à obesidade, né? Mas, assim, não é porque você tem o polimorfismo que você vai ter a doença, você vai ter a expressão do Exatamente, gene, né? Você tem que Tudo ter... depende do seu estilo de vida. Exatamente, né? E você pode modular, né? Os seus polimorfismos, né? Sim, isso aí é o que a gente mais evoluiu aí na questão da genética, isso. A gente sabe que existe, mas a expressão depende do seu estilo de vida. Depende do seu estilo de vida. E você pode deixar o gene quietinho, o gene ruim quietinho, se você adotar um estilo de vida legal. Saudável, exatamente. Então, não é desculpa, viu, gente? Genética, metabolismo lento, né? Tá 10%, sabe? E os carboidratos, né? Você fala muito de carboidrato no Instagram, muito, né? Aí tem muita gente, polêmico. às vezes, confunde, né? Fala, você não gosta das frutas, né? Sim, falam muito, né? Assim, o que eu falo do carboidrato? O carboidrato nunca vai ser vilão para ninguém, né? O carboidrato é vilão dependendo do contexto. Vamos dizer assim, eu gosto de comparar, às vezes, o carboidrato com uma gasolina premium ou um super combustível, porque o carboidrato é uma fonte de energia muito disponível para o nosso corpo. Se você consome carboidrato,
carboidrato, seu corpo tem uma energia muscular, uma energia, né? Ele funciona bem. Qual que é o problema? Um consumo excessivo e um gasto quase zero, né? Você pega uma alimentação da pessoa hoje que vive dentro de um escritório, as pessoas comem carboidrato em grandes proporções de manhã, de tarde, à noite. E ela não gasta. Então, nesse caso, o carboidrato sim vai ser um vilão. Um atleta, se você tirar o carboidrato de um atleta, ele não tem rendimento. Então, assim, tudo depende do contexto. É um combustível. Não adianta você também ficar dando combustível para o seu carro e não andar com o carro. Sim, exatamente. Ele vai estragar. E o tipo de carboidrato também, né? Assim, os industrializados, os carboidratos simples, né? Que são mais fáceis de absorver, eles são piores, né? E são, na verdade, mais palatáveis e mais fáceis de você consumir, né? Um dos grandes perigos do carboidrato é exatamente a palatividade dele. Então, assim, você não tem saciedade. Você é capaz de comer muito carboidrato, né? Você pega uma refeição, você enche de proteína e gordura, você come, mas você vai ficar sem pensar em comida o resto do dia. Carboidrato você é capaz de comer grandes quantidades, né? Vamos falar do macarrão básico, né? Uma macarronada que você come 1, 2, 3 pratos, passa 2 horas, meu Deus, dá vontade de comer de novo, preciso comer de novo. Quando você analisa a caloria, é muita caloria que você ingeriu. Então, assim, nesse ponto, os processados, os refinados, eles precisam sair, né? Porque senão você não vai ter controle. Esse que é o grande problema. E eles geram uma compulsividade, né? Muito. Assim. Aí é só você ver a quantidade de viciados, né? Desesperados em carboidratos por aí, né? As pessoas consomem grandes quantidades e realmente, quando você tira, o corpo precisa daquilo, o corpo sente falta daquele nutriente fácil, naquela energia fácil. Mas você acha assim, uma dieta, por exemplo, cetogênica, né? Que é uma dieta que você tira quase todo o carboidrato. Você acha, ela é eficiente, né? Mas assim, não é uma coisa para você levar para o resto da vida, ela né? É muito eficiente, mas muito pouco sustentável. Da mesma forma que ela é eficiente, você não sustenta grandes... Você pode até sustentar grandes períodos. Mas quando o carboidrato volta para sua vida, aparece uma coisa chamada compulsão. E isso aí, né, você lida também, você sabe. Que a pessoa fiz 2, 3 meses de cetogênica, ótimo, perdi tantos quilos. Quando o carboidrato volta numa festa, no final de semana, na casa da mãe, ela perde o controle. Ela vai consumir. Por isso que eu acho que o caminho do emagrecimento não existe radicalismo, ele não pode ter. Você vai até ter um resultado rápido, mas você não vai sustentar esse resultado. Eu acho assim também que eu falo para meus pacientes, a gente tem que ter uma reeducação alimentar, uma coisa que você consiga fazer. E às vezes tem gente que vai no meu consultório, né, e come muito mal, muito mal. E assim, o pouco que você melhora... Você já vê resultado. Ela já tem muito resultado, principalmente na clínica, né? O paciente melhora, assim, ele fica mais disposto, a cabeça fica melhor, o sono melhora, a energia melhora, o humor melhora com pequenas mudanças de alimentação. Então, isso é muito fácil, é fácil de você perceber e não tem resultado se você não se adequar a isso. Isso que eu falo, o emagrecimento é uma educação, né? Uma nova educação alimentar. É você olhar para aquilo e falar, isso vai me fazer bem, isso pode, isso não pode, essa quantidade, esse horário não é legal. Se você entender isso, vai funcionar, vai dar certo. Mas você acha assim que um plano alimentar, uma dieta eficiente, pode ter carboidrato, mas na quantidade que específica para cada pessoa, né? Sim. Por exemplo, o que eu faço muito na minha prática clínica, eu abaixo muitos carboidratos de início, não nada contra o carboidrato, mas a maioria das pessoas não entram carboidrato. Conforme as pessoas vai perdendo peso e vai aumentando a qualidade do treino dela, o carboidrato vai. Para mim, carboidrato se resume em uma coisa, é merecimento. Se você merece, você vai comer quanto precisar. Né? Isso. Gastou, você vai comer. Mas seus pacientes têm, assim, uma abstinência de carboidrato quando tira? Assim, eu não sou de tirar radicalmente, né? Eu sou super adepto dos legumes, por exemplo, que eu acho que é um excelente carboidrato, então deixo grandes quantidades, pode comer, se alimente disso, mas a grande maioria sim, principalmente, né, dos refinados, o famoso pão, tirar pão das pessoas. E dependendo de quem tá fazendo, né, tem pessoas que comem muito carboidrato, né, a hora que você tira, né. Então, assim, você vê pessoa que praticamente se alimenta de carboidrato, e é muito comum, você vai ver a comida, né, mulher, por exemplo, a mulher não tem uma relação muito boa com proteína, né, então, assim, de conhecimento ela já tem medo de gordura, a pessoa não come gordura porque a gordura engorda, né, proteína ela não tem muita afinidade, você vai ver as 4 refeições à base de carboidrato. A pessoa vai consumir 20, 30 gramas de proteína no dia e não sabe por que chegar à noite e quer comer uma barra de chocolate. Claro, porque não tem saciedade. Não tem saciedade, exatamente, né? E o sono, como que você vê a relação do sono com o emagrecimento? Estamos dormindo muito mal, essa é a verdade, dormindo muito pouco, dormindo muito mal, né?
talvez seja uma das coisas que eu mais erro na minha vida, né? Porque você tem muita coisa para cuidar, né? Você trabalha, você tem as redes sociais, tem família, tem esposa. Então, quando você vai ver, vai dar 11 horas, você fala, meu Deus, até agora eu não dormi, eu preciso dormir. E atrapalha muito. Atrapalha principalmente na questão da compulsão. E você sente isso. Às vezes você, por exemplo, um dia que você dorme melhor, ou você está viajando, que você está sem problema, você fica muito mais tranquilo no dia seguinte. O dia que você dorme pouco, o corpo já começa a pedir caloria. Então, você quer beliscar uma coisinha a mais, você já quer um café da manhã mais gorduroso, mais calórico, exatamente para te dar energia. Porque a gente sabe que a comida que vai fazer, né, os hormônios tiroidianos, por exemplo, funcionar. Então, tem muita gente que vai comer para ter energia. Se a pessoa não tem energia do sono, ela vai se alimentar para parecer uma energia. Então, começa a comer mais e mais calorias. Entendi. Muito ruim, né? E hoje em dia, eu acho que a qualidade do sono também não tá boa, né? Além de dormir pouco, a qualidade mesmo, né? Assim, as pessoas não têm o hábito de fazer um ritualzinho antes de dormir, né? A pessoa fica no celular, né? Dorme às 11, mas até 10h55 o celular tá aceso, né? A luz tá, a quarto apagado e a luz tá acesa do celular, tá assistindo a televisão, tá assistindo uma série que estressa, que dá aquela emoção. Você fala, gente, meu cortisol tá lá nas alturas, eu vou deitar para dormir agora. Então, assim, insônia é quase todo mundo. Eu brinco assim, que todo meu paciente sai com alguma coisa para dormir, alguma fórmula, alguma coisa para relaxar, né? O magnésio, qualquer coisa assim, mas todos saem para melhorar a qualidade do sono. Precisa melhorar. E a gente, assim, alguns hormônios que a gente produz, como a melatonina, só se produz à noite e no escuro, né? No escuro, você precisa desligar. Se você não desligar... E tem muita gente, por exemplo, assim, o que eu vejo do sono, né? A pessoa tem uma rotina muito parada, né? Muito trabalho mental, pouco físico. Chega à noite, ela não cansa, né? É como se o cérebro não desligasse. Então, a pessoa insiste, fala, mas eu não durmo bem. Sim, mas você seu corpo não viu o sol, você não se exercitou, você não cansou. E eu gosto muito de comparar, né? Pega um dia que você trabalhou o dia inteiro, assim, físico, né? Sei lá, você foi ajudar em alguma coisa, foi carregar as coisas, foi fazer uma faxina, uma mudança. Você tá quebrado esse dia depois, você desliga. Né? Não tem como. Você fala assim, eu não consigo dormir. Você desmaia, porque você gastou muita energia. Então... É que a gente não percebe isso, né? A vida é muito corrida, né? E aí a gente não percebe que você não gasta energia física mesmo. E aí entra a questão que a gente falou de qualidade de treino e tudo, né? A pessoa vai pra academia, mas treina mal, passa o resto do dia num escritório, né? Em casa, no home office, e chega à noite e fala que não tá cansado. Realmente, o corpo não tá cansado, você não cansou ele. É engraçado, né? Ele não tá cansado, né? Ele não consegue dormir, mas também, por exemplo, o sono é ruim e aí vem a fadiga, né? No outro dia, e entra no ciclo vicioso, né? Na roda dos ratos ali. Você vai ficar rodando do mesmo jeito. Você dorme mal, acorda mal, dorme mal, acorda mal. E a grande maioria você percebe, né? Eu vejo assim, até nos meus filhos, eles acordam exaustos, coitados, né? Tão cedo, já começa essa rotina. No final da noite você tem que brigar para dormir com criança. O meu acontece isso também. Gente, meu filho, todo dia, ele vai dormindo pra escola. Isso, mas à noite, assim, a energia máxima. Aí eu falo, gente, João Pedro, vamos dormir 9 horas da noite, 8h30 da noite. Ele tá assim... super ligado, né? E isso é o mundo atual, né? O mundo leva isso. Para você ver que até as crianças que não trabalham, não tem problema, né? Não tem conta para pagar, até eles estão com um ritmo circadiano já de dormir mais tarde, de ter muito estímulo à noite, um cortisol mais alto, né? Então, assim, você tem que puxar o freio de mão deles à noite, trancar num quarto, pagar tudo, e mesmo assim ainda vai uns quase 20, 30 minutos para eles relaxarem. E eu acho que a gente ainda vai contra a natureza, né? Porque a gente foi feito para dormir, né? Assim, cedo à noite, quando o sol se põe, né? E acordar cedo, né? Quando você fala de natureza, isso é a base de uma medicina integrativa, né? Então, assim, se você não se integrar com a natureza, é o que a gente está vendo hoje, né? Todo mundo muito doente, todo mundo muito estressado, todo mundo sem paciência, todo mundo tomando muito remédio, todo mundo dormindo mal, né? É só você ver, tá todo mundo muito mal, assim, de saúde. E na pandemia eu acho que o negócio ficou pior, né? Piorou. Mudou no seu consultório alguma coisa, assim? Mudou bastante, mas assim, por exemplo, eu falo muito da minha vida, né? Minha vida mudou muito na pandemia, né? Quando fechou tudo, eu falei, gente, preciso fazer alguma coisa, eu vou sair correndo, fui correr pra rua. Me identifiquei muito com a corrida de rua, né? Achei muita liberdade, achei uma coisa muito legal.
Mas as pessoas tiveram medo, se trancaram em casa, mas pouquíssimos resolveram cuidar da saúde. E você fala assim, gente... Aumentou a bebida alcoólica, né? Aí você fala, que ironia, né? A pessoa tem medo de morrer, a pessoa se tranca em casa, põe máscara, põe tudo, mas ao mesmo tempo ela não preocupa com a saúde, né? Ela sabe que ela tá acima do peso, ela sabe que ela tá comendo mal, ela continua comendo mal. Então, gente, é difícil falar até que ponto, né, o ser humano... A gente precisa ser um pouquinho mais inteligente. Mas eu acho que o que pegou muito na pandemia foi a questão psicológica mesmo, né? Sim, mas assim, né? A gente tem que se fortalecer, faz parte. Tem que reagir, né? Isso, com certeza. E sobre a bebida e o emagrecimento? Porque no meu consultório chega muita gente que quer emagrecer, mas não quer parar de beber. Aí, Sabrina, eu bebo um vinhozinho à noite, uma cervejinha no final de semana, né? O que você acha? O álcool, ele tem 2 problemas. A caloria, óbvio, e a coragem. Que o álcool te dá coragem, né? O álcool te faz esquecer de problemas, esquecer, eu tô aqui, mas eu tô relaxando, tô tão feliz, tá tão gostoso o momento. Vamos comer, vamos esquecer problemas, esquecer dinheiro, esquecer beber dieta. Mais. Vamos beber, vamos ser felizes. E eu falo muito, né? Quem me acompanha sabe, assim, eu sempre bebi muito, sempre gostei de beber muito. Vem da genética da família, vamos dizer assim, né? Que a genética da minha família, todo mundo bebe muito e continuam bebendo. Mas quando você se aproxima da saúde, a bebida sai um pouco da sua... Porque é impossível você ter saúde bebendo. Impossível. Hoje eu bebo uma vez por semana, alguma coisa assim. Mas por quê? Porque não tem tempo de entrar bebida na minha rotina. Porque eu chego tão cansado, eu treinei, eu fiz tudo, fiz tanta coisa que chega à noite, meu corpo quer um copo de água, uma comida e dormir. Mais nada. Quanto mais você se aproxima, mais distante você fica. Entendi. É que eu acho também que quando você... fica mais saudável, a bebida, por exemplo, você bebe um dia, no dia seguinte, você não consegue fazer. Né? Vamos internar, porque... E isso é legal, às vezes eu me pego refletindo isso. Um dia, né, às vezes você tem um encontro de pessoas, de amigos, e você acaba extrapolando um pouquinho. No outro dia você fala assim, gente, como o álcool faz mal. Independente do tipo de bebida, você fala assim, gente, eu tô arrebentado. E quando isso acontece todo final de semana, todos os dias, você não sente. É normal, a ressaca faz parte, né, da sua rotina. Né? Você já está acostumado, né? Isso. Eu queria falar um pouquinho com você sobre suplementação, né? E eu sei que você faz lá na sua clínica. Como que é? Você acha que hoje em dia todo mundo precisa suplementar? Com certeza, né? Assim, não é que todo mundo precise de tudo, mas com certeza algum grau de deficiência você vai ter, principalmente pelos alimentos, né? Então, quando a gente fala de um pacotinho, de uma bolachinha, uma coisinha que você pega no mercado, um pacote de macarrão, isso só tem caloria. Se você for ver nutriente... Não tem nada, né? Nada. E até mesmo as coisas saudáveis estão pobres em nutriente, né? O solo muito pobre, mais, né? Então, por exemplo, você pega a fruta. Fruta era uma estação do ano. Hoje você tem a fruta que você quiser o ano inteiro. Então, sim, é uma quantidade é um plantio, colheita, tudo muito acelerado. Não dá tempo do solo repor, não dá Todos tempo... os nutrientes, né? Isso, tem muita coisa que é colhida verde para poder chegar até o amadurecimento, né? Isso, então assim, se você espera ficar madura para levar até a loja, isso vai apodrecer no caminho. Então, se colhe antes, tira mais nutriente, né? Deixa de receber nutriente para que chegue na prateleira e esteja bonito para você. Então, hoje em dia, as verduras, as frutas, os legumes estão com menos nutrientes do que antes, menos. Né? Isso tem muito estudo já mostrando, né? Que se você comparasse, tudo mudou, né? A forma, ele ficou maior, ele ficou mais doce, né? Os alimentos, as frutas estão extremamente mais doces do que no passado. E você vai comprar no orgânico, né? Eu costumo comprar minhas coisas tudo no orgânico, né? Daí, é aquela frutinha pequenininha, né? E o sabor completamente diferente, né? Hoje a gente estava tomando café e a minha esposa, né? Você pegou a banana orgânica, né? Porque o sabor é completamente diferente. É verdade. E menorzinha, né? Às vezes meio feia. Sim, né? Isso aí que você fala, vou deixar aqui, mas tem muito. Você vê que é completamente diferente. E você vê que só tem as coisas da época também, né? Sim, isso. E fruta é muito mais difícil de conseguir comprar no orgânico, né? É mais caro. É mais caro. Tem uns que eu pego e falo, gente, mas por que é tão caro essa fruta assim? Mas você vê que tem as dificuldades do plantio. E qual que é a diferença, assim, da suplementação oral, né? Sim. Que muita gente faz, né? Eu, por exemplo, só posso fazer oral, né? Recomendar, né?
e do soro, né? Das injetáveis. Né? Assim, ambas funcionam, né? Não vamos falar que o oral não funciona, óbvio que funciona, mas depende do seu intestino, né? Sim. Então, assim, a gente vai ver também saúde intestinal da maioria das pessoas é ruim. A pessoa vira e fala, né? O paciente, eu vou no banheiro 3 vezes por dia, mas não deve ser bom isso, né? Alguma coisa não deve estar legal. Ou a pessoa fica constipada 5 dias. Então, depende do intestino. E a maioria dos intestinos hoje tem algum grau de desbiose, tem alguma bagunça intestinal, né? Então, a gente não tem essa certeza da absorção. A gente tem muita cirurgia desabsortiva, tá muito presente, né? Então, assim, tem muita gente que já mexeu, desviou o intestino. Então, tem um segmento menor de absorção. Sim. E o venoso, ele é muito mais imediato, né? Ele tem, claro, a questão de ser mais invasivo, né? De trazer tem o incômodo da dor da hora, mas a gente consegue ofertar muita coisa de uma forma muito rápida. E depende também do grau sim. da desnutrição da pessoa, Certos minerais, o ferro, por exemplo, você pega ferro muito baixo, ferritina muito baixo, e você vai ver, você vai suplementar oral meses e a pessoa não vai ter aquela melhora. Você faz uma reposição na veia e no outro dia tá já muito melhora, melhor. Né? Sim. Então, você acha que vale a pena, assim? Vale. Eu vejo muito resultado na prática, né? Tanto que isso foi uma das coisas que mais me encantou. Entendi. Né? Então, assim, eu fui juntando tudo. Eu saí da cirurgia para tentar trazer um pouquinho mais de saúde, prevenção, e o injetável entrou na minha prática exatamente por ficar fascinado. Eu achei excelente. Então, você faz em você? Sim, muito. E você viu a diferença? Muito. Assim? A gente sente muito melhor e muito mais rápido, né? E o mundo é imediatista, né? Quem não tá com pressa hoje, né? Porque às vezes demora muito, a pessoa acaba desanimando, né? Sim. E a falta de nutriente causa desânimo também, né? Então... Causa desânimo, causa depressão, né? E as pessoas vão se entupindo de remédio, né? Então, às vezes faltam algumas coisas e a pessoa... Remédio. E dá para fazer, por exemplo, uma reposição, assim, né? Com vitaminas, minerais... com soro, tudo, e depois continuar com oral? Sim. A manutenção, o ideal é que seja sempre oral, né? Porque é diferente de manter de repor. Sim. Né? Se a pessoa tem uma deficiência grande, ela vai precisar de uma dose de ataque, vamos dizer assim. Entendi. E, por exemplo, certas coisas você vai colocar grandes volumes e ela não vai tolerar. Vai dar uma dor, vai dar uma cólica, vai dar uma queimação, né? Zinco, ferro, são coisas que dão muita intolerância gástrica. E, às vezes, você faz uma reposição, a manutenção. Na verdade, a manutenção, ao meu ver, vem do alimento, né? Então, assim, nem tanto da suplementação, mas em alguns casos, obviamente, suplementação. Tá. E qual que você acha, assim, que são os suplementos que não podem faltar na vida das pessoas? Assim, que é mais comum, né? As pessoas terem... Deficiência. Ó, o que eu vejo muito, assim, eu sou o fã número 1 do magnésio, né? Pra mim, assim, magnésio, oi, tudo bem? Toma seu magnésio. É magnésio pra todo mundo, exatamente pela questão de não ter. O nosso solo não tem, né? Os alimentos não tem, então todo mundo é depletado e o estresse, né, consome muito. E o que eu vejo muito na prática clínica, B12 muito baixa, a maioria das pessoas, B12 é uma fonte grande de energia, né? Então se você não tem o complexo B muito equilibrado, você vai ter muita dificuldade de perder peso em fonte de energia e tudo mais, e o ferro disparado, né? Mulherada não tem ferro mais, né? Menstrua muito, grandes volumes de sangramento, e uma alimentação pobre em carne, né? Uma digestão ruim, uma tolerância muito baixa para carne. Entendi. Você acha que isso piorou ao longo do tempo? Muito. Eu pego muito, assim, muito. Sei lá, cada 10, 8 tem algum grau de deficiência disso aí. Eu pego também, mas assim... eu tenho um limite, né, de suplementação, né? E quais são as doenças que você mais vê no consultório, assim, relacionadas com sobrepeso e obesidade? O que eu fico mais triste, Sabrina, para mim é diabetes, né? Assim, é aquela doença que eu fico triste quando um paciente chega e fala, eu tô diabético, eu tô pré-diabético. Eu falei, poxa, então muda, dele, vamos né? mudar, gente, porque isso é totalmente comportamental. Então, se você muda a sua relação com o carboidrato, né? Se você entende, fala, o carboidrato, eu vou dar um tempo para você aqui, uns meses, depois eu volto, a gente refaz a nossa amizade, né? É igual um relacionamento, né? Vamos dar um tempo. Eu fico muito triste, né? E tem todas as outras, né? Hipertensão, tudo, coisas, né? Muito quadro demencial por excesso de açúcar, né? As pessoas estão envelhecendo muito mal. E o mais triste, a maior parte é evitável, né? E eu vejo muito no consultório também adolescentes com resistência à insulina. Graus absurdos de insulina, 60 de insulina. Você fala, gente, pra que Como isso? assim, pra né? quê? Pra quê, né? Você não precisa disso tudo, né? Então entenda que o seu pâncreas está trabalhando 10 vezes, 60 vezes mais do que ele precisava. E você fica imaginando ser um adolescente, né, com resistência à insulina.
quando é ele o tiver, prognóstico? Né? Quando ele tiver, né, idoso, né, adulto, meu Deus, né? E não melhora, né? Eu falo muito com os pais isso. Eu falo, ó, esse trabalho é seu. Não adianta você cobrar dele. Ah, meu filho não gosta, mas você que tem que mostrar. Filho se inspira nos pais. Se ele vê os pais, ele pode no início ele não começar a fazer, mas ele se inspira nos pais. Sim. Se os pais todos os dias fazem exercício, se alimenta bem, nem que seja, né, por osmose, aquilo vai entrar na cabeça dele, ele vai fazer. Mesmo eu acho que uma coisa também que é muito importante é você não ter em casa os alimentos. Não pode. Porque assim, não adianta nada você falar para o seu filho não comer, mas na sua casa tem chocolate, tem bolacha. E aí entra o lado afetivo, né, Sabrina? Porque assim, você vai no mercado, quando você passa na prateleira, tá aquela embalagem bonita, aquele aquela bolachinha sorrindo, né? Aquelas cores, aquela coisa chamativa. Você fala, poxa, eu vou... E às vezes eu me pego fazendo isso com meu filho, né? Você quer dar alguma coisa, né? A gente fica com dó, né? E você fala assim, eu vou compensar com isso aqui. Mas isso não pode ser todos os dias, né? Não pode ter oferta na sua casa. Não pode, porque senão não tem controle. Exatamente. Você, no seu consultório, você faz reposição hormonal também? Sim, trabalho bastante. Assim, hormônio é outra coisa que, não sei se é um tabu, um receio, né? A gente sabe que os primeiros estudos foram ruins, né? Com a questão hormonal, mas também hormônios sintéticos não são coisas naturais, né? Não era um hormônio humano, vamos dizer assim. E as pessoas têm um certo medo, mas a modulação hormonal é uma coisa fantástica, né? Porque, assim, o que eu falo, hoje... As mulheres com 60 anos eram mulheres quase de bengala andando há pouco tempo atrás. Você olha a foto de vó, né? Isso, hoje as mulheres de 60 estão ótimas, elas estão super ativas, elas têm uma vida sexual, elas têm uma vida física, atividade física, produtiva, elas estão trabalhando, elas estão ganhando dinheiro. E como que você não vai repor? Ah, mas a natureza não quer que eu receba mais hormônio. Mas a natureza não achou que você fosse viver tanto, né? Ser tão produtiva, assim. O homem ainda tem a questão hormonal, acaba produzindo, mas a mulher, a menopausa, assim... Mas você não acha que tá muito... Essa questão hormonal tá muito comum, assim? Muito. E mulheres muito novas fazendo reposição? Sim. Aí entra a questão de você superestimar o benefício do hormônio, né? Que eu falo também. Da mesma forma que o carboidrato é para quem merece, o hormônio também é para quem merece. Você vai repor hormônio para uma mulher ficar sentada dentro de casa ou para um homem, né? Que não vai usar, não faz o exercício, não tá vivo, não tá bem, tá inflamado, não tá obeso. Para quê, né? Então, assim, a pessoa que é ativa, que ela precisa daquilo, é uma excelente indicação, tá? Mas mulher, por exemplo, o que você fala, assim, hoje todo mundo tá achando que libido é falta de hormônio. De testosterona. E não é. Libido é dormir bem, libido é se alimentar bem, é ter uma boa relação dentro de casa, é ter tempo para você se cuidar, né? E não só doses altas de testosterona. E a gente eu vejo muito isso na prática. Às vezes eu pego paciente que eu vejo que tem uma testosterona, a gente já tá repondo, tá alta, e o paciente tá sintomático. Ó, peraí, vamos parar isso aqui, porque isso não tá dando efeito. Porque se estivesse dando efeito, beleza. Vamos tentar outra abordagem. Entendi. É que a gente, assim, às vezes eu fico meio preocupada, porque eu vejo muitas mulheres novas, né, usando o chip da beleza, tudo, né? Tudo, assim, o hormônio você tem que ter uma mão, né? Eu falo que, assim, o hormônio não é saber prescrever, porque isso é fácil. Você pegar, saber dose é fácil. O hormônio é saber indicar, né? Talvez isso venha da cirurgia um pouquinho, né? Que a gente brinca que mais fácil, mais difícil do que indicar uma cirurgia é saber quando não indicar. E o hormônio é a mesma coisa. Eu acho assim, o hormônio, alguns tipos de suplementos, eles são mais refinamentos, né? Isso. Você tem que fazer o básico, né? A cereja do Exatamente. bolo. Você tem que fazer primeiro o básico, alimentação saudável, atividade física, depois você vai ver o que está precisando, isso. né? É uma lapidação. Exatamente. É uma cerejinha. Não o empurrão inicial, não pode ser. As pessoas têm a mania de achar que tem uma solução, né? É a solução rápida que todo mundo quer, né? Não, eu quero um remedinho ou um alimento que emagrece, uma né? Uma canetinha, né? Tá super na moda. A minha mãe mesmo ontem falou, nossa, Sabrina, eu vi um médico falando que pepino é o melhor alimento que tem. Eu falei, como assim, mãe? Se você comer só pepino, vai ser ótimo, vai dar super resultado. Então, eles têm mania disso, né? Mas não é todo um conjunto, né? Todo mundo, assim, se você for ver hoje o dia a dia meu e seu, né? Todo mundo está em busca, né? O que eu vejo no paciente, provavelmente você deve ver isso também.
O paciente senta na sua frente no consultório e ele já está esperando assim o remédio, aquela transformação. Esse doutor vai me dar um comprimido que eu vou perder a fome, eu vou ficar bonita, eu vou ter força, eu vou ficar magra. Não existe. Não existe. Não existe. É uma mudança de hábito, né? E às vezes até lenta, e gradual, e com muita paciência. Mas eles falam, mas me dá uma coisa para ficar mais animado, né? Para me dar mais energia, dormir né? Bem, né? Se alimenta, se hidratar bem, nem água as pessoas estão tomando mais, né? Não tomam. Toma 500 ml um dia inteiro. Você fala, meu Deus, mas e aí? Por que sua cabeça dói? Por que você tá tão cansado? Por que você tá mal? Né? Eu coloquei uma caixinha de perguntas no Instagram e aí vieram várias, né? Eu vou pegar aqui pra gente conversar um pouquinho. Existe mesmo a memória da célula de gordura? Ela volta a querer ficar gorda? Sim, né? Assim, a grande questão dos adipócitos, né, que são as células de gordura, é que elas se retroalimentam, vamos dizer assim. Então, quanto mais gordura, mais fome a pessoa tem, né? Então, por quê? Porque elas produzem muitas citocinas, né, muitos sinalizadores inflamatórios. Então, é como se realmente elas fossem uma gangue, assim, que é só mais gente, né? E quer sobreviver, né? Isso, quer sobreviver. Então, assim, nada de me queimar, vamos me alimentar. E a gente tem também o nosso corpo tem essa memória, né? De que a gente precisa guardar energia, né? Sim, e isso é o básico da evolução, né? Quando você começa a entender a evolução humana, você começa a entender que o acúmulo de gordura é uma sobrevivência. Porque hoje a gente tem comida em cada esquina, mas na nossa evolução era comida um dia, 3 dias depois você achava outra, né? Uma semana depois, não sei. Então, o seu corpo, ele tem uma memória de sobrevivência e tudo ele vai guardar. O corpo, ele não despreza a caloria, ele não despreza a energia. Você colocou, vai ficar lá. E existem até trabalhos que mostram que o maior peso que você teve é o peso que o seu corpo sempre vai querer chegar, né? Sim, com certeza, sim. Então fica mais difícil emagrecer. Você teve um peso alto, fica mais difícil de você emagrecer, né? O seu cérebro, ele funciona assim. Quanto mais estoque eu tiver, mais eu vou. Pode faltar tudo que eu vou sobreviver, né? Se a gente for ver, assim, a questão de evolução, os mais fortes sobrevivem, vamos dizer que os mais nutridos, né, os mais cheios de caloria, mais reservas, eles vão sobreviver, né? Então, se você acabar a comida no mundo, ficar eu que tô acima do peso, com o magrinho vai morrer mais rápido que eu. E o seu cérebro pensa assim. E por que demora tanto para emagrecer e é tão rápido engordar? Isso, aí entra a questão da caloria, né? Hoje, a primeira coisa que eu falo com o paciente é o seguinte: seja paciente, né? Como o seu próprio nome diz, você precisa ter paciência, porque é um processo. Então, assim, por que engordar é fácil? Claro, porque nos últimos 20 anos você vem ganhando peso. E aí, na primeira consulta, em 1 mês, 2 meses, você quer ficar magra. Não vai. Não vai porque você não se comporta no final de semana, não vai porque o seu exercício não é bem feito, não vai porque você está estressado, não vai porque você vê uma barra de chocolate e quer comer ela inteira. Então, a restrição, você faz uma restrição calórica de 200 calorias por dia, você já sofre. Mas consumir 1.000 é muito fácil. Um lanche tem 1.000 calorias. É muito fácil. Então, realmente vai ser mais fácil ganhar. Entendi. O quanto um só quadradinho de chocolate à noite pode atrapalhar o processo? Não pode muito pouco, né? Se essa pessoa tiver controle. Né? Porque a grande questão é o paladar. Eu toco muito na questão do açúcar, na questão do paladar. A pessoa que consome um quadradinho toda noite é a mesma pessoa que, quando tiver no final de semana de frente a uma torta, ela vai achar normal. Ela vai comer meia torta, porque hoje pode, hoje é final de semana. Mas durante a semana, tudo bem. Eu tô aqui na minha dieta, eu vou comer um quadradinho. Então, assim, açúcar não se brinca. É outra coisa que não se brinca, porque gera compulsão. Então, se você come açúcar todos os dias, chegou final de semana, viu uma tortona, você vai comer a torta. Por quê? Porque açúcar é permitido na sua dieta. Então, assim, eu acho que varia muito de pessoa para pessoa. Eu sou total a favor de uma reeducação. Eu acho que para reeducar você tem que tirar. Né? Mas, eu não consigo. Tudo bem, vai para os amargos, consoma pouco. Tem esse Certifix, que vai ser um quadradinho só, né? Porque o dia que você está mais ansiosa são 4, né? O dia que você teve um problema no trabalho não é 1, serão 4. Exatamente. O que você acha do chip hormonal, a gente já falou, né? Sim. Ou de testosterona, como estão usando? Então, eu acho, eu trabalho com isso, né? Eu prescrevo e eu realmente acho, como tudo, né? Como qualquer área, né?
ninguém é 100%, né? Vai ter gente usando demais, vai ter usando de menos, né? Então, assim, eu acho que não tem isso, pode ou não pode. Eu acho que tem que ter uma indicação né? Clínica, né? Você entender o paciente, quem precisa, quem não precisa, né? Tanto que, assim, sinceramente, para você colocar esse tipo de reposição hormonal, você não precisa nem de exame. E tem gente baseando, olhando, testosterona tá baixa, vamos repor. Não precisaria. Precisa de uma boa conversa, de uma boa, né, saber a rotina da paciente, saber se você coloca, por exemplo, essa questão hormonal para uma paciente que gosta de estética, que treina, que é disciplinada, ela vai ter só ganho. Se você põe para uma pessoa que não tem benefício, ela vai ter só colateral. Aí começam também a onda, né, dos colaterais, né, a pessoa fazendo também muita polêmica em cima disso. Por quê? Porque usou de forma errada, numa dose errada e numa circunstância errada. Né? Eu acho que a medicina, uma das coisas que a medicina mais evoluiu ultimamente é na segurança da questão hormonal. Né? Se você fizer de uma forma bem segura, a pessoa só tem ganho. Mas acho que tem muito preconceito ainda, né? Muito, dá medo, né? As pessoas têm medo realmente, medo, mas minha família teve. Mas o que eu falo, por exemplo, para algumas pessoas, eu tenho medo de fazer reposição hormonal. Mas você pega a pessoa, ela está com 40% de gordura, eu falo, gente, mas isso você não tem medo, né? Isso você não tem medo, porque isso é sinalizador de doença. Então, assim, se você vai fazer uma reposição hormonal para sair de 40% e para 20% de gordura, eu tenho certeza que no custo-benefício é muito melhor você ter usado, feito a reposição hormonal, do que você ter ficado uma pessoa sedentária, obesa, se alimentando mal. Não, isso é verdade. Tem coisas que são piores, né? Sim. E as pessoas não... Faz parte do dia a dia das pessoas, as pessoas não percebem. Tudo é uma comparação, né? É ruim, sim, mas comparado a quê? Né? Às vezes é melhor. Né? O uso de estatina para baixar colesterol. Isso aí é uma grande polêmica, né? Outra coisa, né, muito demonizada é a questão do colesterol, né? A mesma forma, vamos colocar dos hormônios, para mim está na mesma gavetinha. As pessoas estão tratando número, né? Então, minha testosterona deu 10, eu vou repor testosterona. Meu colesterol deu 300, eu vou usar estatina. Mas você não vê o estilo de vida, você não vê a alimentação, você não vê a proporção, você não vê os demais marcadores inflamatórios. Então, assim, a primeira coisa que eu faço é assim, tira e vamos ver quem é você sem estatina. Porque eu preciso de valor, né? Se você quer basear pelo valor, por exemplo, eu tenho muito paciente que chega lá com, sei lá, 300 e pouco de colesterol, mas no uso prévio, ele estava com 250 usando estatina. Aí a gente tira a estatina, ajusta o estilo de vida, perde peso, melhor ele volta para 250 sem estatina. Então, assim, o que eu quero mostrar para o paciente? Dá para você viver bem sem o remédio. E outra coisa, gordura é importante, o colesterol é importante, faz hormônio, né? Faz hormônio, faz a questão imunológica, né? Aí você vê a pessoa usando estatina com uma energia baixa, uma libido baixa, ficando doente, muito efeito colateral, né? Muito efeito colateral, né? Então, assim, vamos pôr na balança. Às vezes, você mudar um pouquinho, você não precisa de remédio. E muitas vezes, né? Na verdade, assim, o colesterol, o que faz mal nele é a oxidação dele, a inflamação da artéria, né? É um colesterol em um organismo ruim. Isso que faz mal. Então, assim, colesterol não é vilão. Tanto que o seu organismo produz colesterol. Então, assim, a gente está indo totalmente contra, né? Então, assim, meu organismo produz colesterol, mas eu vou bloquear porque meu organismo está errado. Não, está errado é o seu estilo de vida. Eu acho que, às vezes, o uso do medicamento é uma forma mais fácil de controlar a saúde das pessoas, né? O que eu vejo, né, assim, o que eu entendo. Eu venho de uma medicina muito tradicional, uma formação tradicional, e hoje eu atuo numa medicina muito mais preventiva, integrativa. Qual que é a grande questão? Dá trabalho. Então, assim, às vezes o médico não quer esse trabalho. Dá trabalho. Dá muito trabalho, porque você tem que convencer, você tem que insistir, você tem que mostrar, você tem que acolher, você tem que receber. E a medicina tradicional é muito fácil. Toma um remédio, tá ótimo, ó, seu exame ficou lindo. Faz o que você quiser da sua vida que o exame ficou lindo. Então, assim, é muito mais fácil, dá muito menos dor de cabeça. E é condizente com o que a medicina está hoje. Se você precisa atender 30 pacientes num dia, você tem que ser objetivo, né? Eu vou passar... exatamente. Como que você vai, né, fazer uma mudança na vida de uma pessoa, né? Assim... Em 10 minutos de consulta é impossível. Então, assim, 10 minutos é o tempo que eu tenho para prescrever um omeprazol, uma estatina e um remédio para pressão. E um para diabetes. E tchau. Vai lá, segue o seu estilo de vida todo errado e volta que depois a gente reajusta as doses. É isso mesmo. Agora, para você, tá? Porque eu não vou responder isso daqui. Vamos lá. Aquela diquinha. Aquela dica valiosa de como emagrecer comendo pizza, hambúrguer.
Vamos lá. Essa dica é boa, porque é o seguinte, o que essa pessoa quer? Essa pessoa quer um número, né? Esse paciente que chega e fala assim, doutor, eu quero emagrecer comendo isso. Esse paciente é aquele paciente que chega e fala assim, eu tô pesando 100, eu quero pesar 80. Só que parece uma corrida, parece uma maratona, né? Então, assim, ele chega nos 80 e o que acontece? Ele volta aos 100. Porque nós funcionamos muito bem no foco. Quando você tem foco, você come um pedaço de pizza, você tem disciplina, mas quando você chega nos 80, naquilo sem que você sentir, queria, né? Isso, consegui, ótimo, eu sou demais. Mas as pessoas não vão aprender. Então, assim, certeza que ela vai reganhar. Porque a pizza não é uma coisa saudável. Não é uma coisa... É fácil comer 6 fatias de pizza. Né? É fácil. Então, você nunca vai chegar onde você quer. Você vai chegar, mas você não vai ficar. Você vai voltar. Então, e vai ser uma pessoa desnutrida, né? Sim, sempre. Né? Eu lembro, assim, esses dias... Um tempo atrás, a gente tinha muita rotina de comer pizza à noite em casa, domingo. Igual quase todo mundo, né? E a gente ficou muito tempo sem comer pizza. E a minha esposa, uma vez, falou, não, mas a gente também não faz mais nada, a gente não come mais nada. Eu falei, tá bom, vamos pedir a pizza. A gente comeu a pizza, um olhou pro outro e falou assim, nossa, isso era melhor, porque não teve graça nenhuma, né? Entendi. Quando você acostuma com comida de verdade, os lanches, eles perdem o sentido, que você fala assim... Não é tão gostoso, né? Não valeu a caloria, sabe? Não valeu, eu não tô saciado, não tô sentindo... Eu não, sabe, não pesa, não dá aquela coisa, aquela sustância, vamos dizer assim, né? Dá caloria. Exatamente, eu acho que a gente... É uma mudança mesmo, Sim, né? Mas aí para isso você tem que mudar o comportamento. Exatamente. Né? Agora, assim, para fechar, vamos lá. O que você recomenda para uma pessoa assim, que está com sobrepeso para começar a ter uma dieta mais saudável, começar um estilo de vida melhor, assim? Primeira coisa, paciência. Né? Paciência, eu acho que ninguém vai conseguir rápido, né? Se conseguir à base de muito remédio, muito efeito colateral e muita chance de reganho. Então tenha paciência, faça exercício, porque por mais que o exercício ele não te traga um resultado imediato, o exercício te faz sentir vivo. É muito boa a sensação de você falar assim, olha o que eu consegui, olha, eu peguei mais peso, eu repeti mais, eu fui até o meu limite. E isso traz uma série de coisas que a gente chama de resiliência, né? Assim, são os hábitos angulares. Então, assim, você treinou, você não vai querer se afundar tanto no final de semana. Você não passou o dia, assim, treinou pesado, você quer comer uma pizza à noite. Você começa a mudar o seu comportamento. Então, o exercício vai muito além de manter músculo. Ele mexe com o comportamento, com disciplina. E o terceiro, óbvio, comida de verdade. Tem que aprender a comida de verdade, entendeu? Então, assim, mas eu não gosto. Come até gostar, né? Quando você dá uma pizza para uma criança, ela não gosta. Mas você repete. Ela acaba gostando, né? Aquilo faz parte da vida dela. Quem nunca brincou com a cerveja quando criança, né? Enfiou o dedinho no copo do pai, tomou e falou assim, nossa, que coisa horrível. Mas é tão ruim, só que se você coloca todos os dias, vai ficar uma das melhores coisas da sua vida. Que você vai passar a semana esperando para beber seu sábado e domingo. É verdade. Então, tudo é costume, né? Então, assim, hoje, por exemplo, se a pizza à noite e uma tilápia grelhada, eu vou para tilápia, com o maior prazer do mundo. Por quê? Porque acho que nos últimos 3 anos foram tilápia grelhada. Entendi. Então, é muito mais fácil. E eu acho assim, começo é muito difícil, né? O começo é um pouco sofrido, né? Mas depois é natural, né? Isso. É a zona de conforto, né, Sabrina? Assim, tudo envolve sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto gera desconforto. E não é pouco. Então, é muito desconfortável deixar de comer aquele chocolate. Mas, poxa, um quadradinho, eu gosto tanto de um quadradinho de chocolate, óbvio. Mas no dia que você conseguir falar não para aquilo, você vai se tornar uma pessoa mais forte. Então, tudo envolve desconforto. E é o que as pessoas não querem ter. Então, quando marca uma consulta comigo, com você, a pessoa ela não quer ter desconforto. Me passa uma dieta que eu não vou passar à vontade, eu vou ter tudo que eu quero e, ao mesmo tempo, eu vou perder peso. Não existe, né? Não existe, vai ser muito difícil. Né? Então, assim, envolve isso, envolve desconforto. O emagrecimento envolve desconforto. Isso a pessoa tem que entender desde o primeiro dia. E tem que absorver e querer fazer, né? Sai mais forte, né? Esse é o princípio do exercício. Você faz um exercício, você chega ao seu limite, você quase morre, mas no outro dia você está mais forte. O seu músculo está mais forte. E o cérebro também é um músculo. E você precisa exercitar. Você exercita com isso. Comporte-se bem, vai se comportando, que uma hora isso entra na sua rotina. Vira um hábito, né? Vira um hábito. Muito bom. Bom, queria agradecer aqui o Dr. Bruno Montesi pelo podcast. Foi muito legal. Muitas informações importantes.
E encerrando aqui mais um podcast do Nutri Sem Filtro. Legal, espero ajudar aí bastante as pessoas. Não é fácil, mas é possível, né? O que a gente mais vê são poucos, mas a gente pega muito paciente, muita gente que quando vira a chave, ninguém segura mais. É a chavinha, né? Pega o gosto, né? Pega o gosto. Virou a chavinha, vai. Ninguém segura mais. Ai, que bom. Então tá bom. Obrigada, obrigado, viu? Eu que agradeço.